Para nós do movimento espírita, em que eu utilizei uma palavra que ela não existe, é um neologismo, que é o tema espiritizar. Quando esse tema me foi passado, a minha dúvida era: por que esse tema, né? Espiritizar. Espiritizar, o objetivo dele é entender a todos nós do movimento espírita que a nossa doutrina já foi codificada e ela só simplesmente tem que ser colocada à prática. E todos os fenômenos espíritas, desde o princípio da comunicação com os espíritos, o princípio da reencarnação, todas elas já estão estudadas e bem estudadas na nossa codificação. Mas, infelizmente, muitas vezes nós espíritas, do movimento espírita, não estudamos a nossa codificação. Não temos a preocupação de estudar a doutrina. Quando eu fazia parte ainda do grupo de jovens, já faz alguns anos atrás, uma vez um palestrante falou para nós jovens na época e perguntou quem era espírita. E todos nós, do movimento espírita, do juventude espírita, levantamos: nós somos espíritas. Tá? Muito bem. Quem já leu todas as obras básicas? Todas. E ali eu acho que levantou uma ou duas pessoas. E eu não estava entre elas. Duas pessoas que leram. Então a minha primeira preocupação a partir dali era estudar todas as obras básicas, ler uma a uma, compreender, mas não apenas ler, né? Compreender, estudar. E esse tema, para mim, é tão caro, da importância de nós entendermos, nós do movimento espírita, nós que estamos aqui no Centro Espírita trabalhando, aqui o irmão que dirige esse trabalho, a nossa presidente da nossa instituição, os irmãos que coordenam o trabalho doutrinário, do grupo mediúnico, de todos os grupos, é entender que esses livros da codificação não estão ali por acaso, que essas obras e os seus dizeres não estão ali por acaso, e que nós devemos aplicá-lo no nosso dia a dia no Centro Espírita. Alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, um colega meu de profissão me procurou, porque sabia que eu era espírita, dizendo que ele tinha uma irmã no Maranhão que tinha um problema de um filho muito grave, né? E a família estava meio abalada em virtude dessa situação, e ele ia indicar talvez um centro espírita para que ela fosse, né? Tomasse um passe, conversasse, enfim, desabafasse, pudesse ali ser amparada e esclarecida. Bom, eu não conhecia e não conheço nenhum centro espírita no Maranhão. Mas o que eu disse a ele? Bom, meu irmão, fácil, vai no site da Federação Espírita Maranhense e você vai lá e verificar que tem ali no site os centros espíritas filiados à Federação Espírita Maranhense. E, portanto, sendo filiado, já tem pelo menos um controle, né, de trabalho, onde já tem uma participação ali da própria Federação Espírita Maranhense, da própria Federação Espírita Brasileira, nas orientações ao Centro Espírita. Pois bem, alguns dias depois, esse colega me liga extremamente preocupado. Mas por que, meu irmão? O que aconteceu? A irmã dele foi com um filho, com um série de problemas, e no atendimento fraterno, a pessoa que lhe atendeu disse que o filho tem uma pleiade de espírito querendo o couro dele, querendo acabar com ele. Então, a mulher que entrou lá do Centro Espírita preocupada, saiu de lá desesperada. E eu mais ainda que indiquei o meu colega para procurar. Veja, meus irmãos, não está livre nem o Centro Espírita afiliado. Nós buscamos muitas vezes por nós mesmos, por nossa conta, colocar. Embora às vezes a gente seja médio, então a gente tem que emitir, Alexandre. Não. Vai nos ajudar a dizer aquela pessoa que tem ali uma pleiade de espíritos negativos? Agora, com certeza, no ambiente que ele está ali no Centro Espírita, ele está protegido. O que esse irmão deveria fazer? Acolhê-la, dizer-lhe da necessidade da doutrina, de ir para uma reunião doutrinária, tomar o passe,
E mais que isso, estudar a doutrina. Levar para a sua casa o centro espírita. Como é que a gente leva para a nossa casa o centro espírita, meus irmãos? Alguém sabe como a gente leva para casa o centro espírita? O evangelho no lar. Porque o ambiente, quando vai fazer o evangelho, a espiritualidade se prepara, ela está lá, os médicos do espaço estão lá e vão ajudar e vão intervir naquelas pessoas, e o nosso ambiente será visitado por espíritos de luz. O nosso ambiente doméstico será visitado por espírito de luz. Os irmãos que vão tomar passe logo em seguida, muitos dos irmãos nem precisariam. Se os irmãos estão aqui, tranquilos, receptivos, a espiritualidade já está agindo sobre nós. Cada um de nós. Só que infelizmente nós somos invigilantes, né? Nós estamos pavoridos, chegamos do trabalho agora, estamos cansados, já ficamos olhando o horário do relógio para ver se o palestrante não termina logo a palestra. Nós temos impaciência. Então nós não... Aí quando chega lá no pastor, aí nós fazemos assim. Aí se concentra, pede tudo. É um chuveiro de energia, né? Que logo sai, se a gente sair da porta lá. Se nós não queremos receber, meus irmãos, ele vem e sai. Vem e sai. Porque o que nós vamos reter se nós nos autorreformarmos, se nós estivermos aptos a receber esta energia. Isso a doutrina nos esclarece através dos livros, das obras básicas. Mas nós, e por isso o espiritizar é para nós do movimento espírita, nós trabalhadores que estamos na casa, de entendermos da responsabilidade que nós temos em relação a este movimento. O espiritismo não surge do nada. O espiritismo busca estudar os fenômenos que já existiam e sempre existiram. Aliás, quando é que surgiu o espiritismo? Alguém sabe? Quando surgiu o espiritismo? Tem uma data específica. Alguém sabe? Com a publicação do livro do Espírito, 18 de abril de 1857. Por que eu digo isso? Porque está escrito. Né? Na parte introdutória do livro dos Espíritos, nós vamos ler lá. Ó. Para coisas novas, necessitamos de palavras novas. Assim, as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhe-emos uma diferente, maior. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de espírita e de espiritismo. E aqueles que a professam, espíritas ou espiritistas. É por isso. Daí, quando Kardec codifica a doutrina, quando vem os livros dos espíritos, que nos estuda todos esses fenômenos da comunicabilidade com os espíritos, da reencarnação, ele busca essa doutrina e dá ao nome espiritismo. E o que ele estuda? O que a nossa doutrina estuda, especificamente? Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípios as relações do mundo material, esse mundo aqui terreno, com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão espíritas, ou se quiserem, espiritistas. Aqui traz esta visão. Mas os fenômenos espíritas, a comunicação veio com o livro dos espíritos? Veio a partir dali? Houve comunicação? Aliás, uma das primeiras comunicações que teve, qual foi? Alguém sabe? Não. A mais antiga de todas? Em pedra. E foi feita em pedra? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma comunicação espiritual, né? Feita exatamente por Moisés, no Monte Tovar, e é uma comunicação espiritual. Assim como as leis, por exemplo, se eu pego esse livro e largo, o que acontece? Vamos ver o que acontece? O que aconteceu? Por quê? Hã?
Lei da gravidade. Quem a inventou? Isaac Newton. Mas antes de Isaac Newton, se eu pegasse o livro e largasse, o que aconteceria? Cairia, porque apenas ele estudou o fenômeno e deu o nome a este fenômeno que acontece, se repete, e dá as razões por que isso acontece. É o estudo científico. Ele caiu porque a força da gravidade é mais pesada do que o próprio livro. Muito bem. Então, esse entendimento é que não é a invenção da gravidade, ela sempre existiu, assim como o ar sempre existiu, a ciência vem a demonstrar. A doutrina espírita busca esse esclarecimento. No livro Revista Espírita 2010, tem um estudo feito por Caibá Schutel, que ainda vai lá da revista, lá para dos anos 60, em que ele, desculpa, 60 não, publicado pela RI em 1934, de Caibá Schutel, onde ele fala sobre a aparição dos espíritos em relação aos outros povos. E ele diz o seguinte, em resumo: no Egito, a mais antiga das crenças, que remonta 5.000 anos antes da era cristã, encarava a morte como a suspensão da vida do corpo, mas o homem ia viver uma segunda vida com um corpo que reproduzia o perdido. Era o K, ou o duplo. Nós é o perispírito. Na Pérsia encontra-se uma concepção inteiramente particular acerca da alma, segundo a doutrina do grande legislador Zoroastra. O corpo espiritual conserva-se unido à alma e à inteligência para sofrer o julgamento e receber o prêmio ou o castigo, podendo ser depois inspirador ou um vigilante dos homens. Na Grécia, a comunhão dos espíritos é aceita pelos maiores filósofos. Homero dizia que os moribundos profetizam e que os homens comuns eram guiados por espíritos vulgares, mas os sábios eram visitados por espíritos superiores. Tales, que viveu 6 séculos e meio antes de Cristo, ensinava que o universo era povoado de espíritos, testemunhas secretas de nossas ações. Epimênides dizia abertamente ser guiado por espíritos. E aí nós temos Sócrates e Platão, que é, na própria visão da doutrina espírita, o grande predecessor, Sócrates, da doutrina dos espíritos. Tanto é que nós vamos ver na sua parte introdutória, também no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens que falam exatamente sobre, resumindo a doutrina de Sócrates e de Platão, como predecessores da doutrina. Vejam o que ele falava nas definições de Sócrates. Depois de nossa morte, o gênio, demônio, isso é outro aspecto interessante. O que é demon ou demônio? Que a gente vê na igreja, né, da Bíblia lá, a gente entende que demônio é o espírito ruim. E o espiritismo diz que não existe demônio. Então, como assim? Demon, em grego, significa simplesmente espírito. Não significa nem ruim, nem bom. Simplesmente espírito. Espírito bom ou espírito ruim. Então, a visão, lembre-se os irmãos, né? Que Jesus falou em que língua? Aramaico. Os apóstolos traduziram as suas falas, né? Em que língua? Grego. Grego. E foi feito depois da tradução na Bíblia em latim. Então, nessas transformações de textos, você tem uma série de multiplicação. Alguém conhece línguas aqui? Alguém fala, além do português aqui, uma outra língua? Espanhol, inglês? Se os irmãos lembrarem da época do colégio que a gente estudava e pegasse um texto em português e colocasse ele em inglês, depois pegasse uma outra pessoa para pegar o texto em inglês e colocasse em português, veriam que os dois textos seriam diferentes.
Porque a forma de expressões, há entendimentos diferentes, há interpretações diferentes da língua. Então, a palavra em determinada língua serve para vários sentidos, como no português, por exemplo, colher e colher tem a mesma grafia. Só colher de comer, né? E colher de retirar do solo. Mas a escrita é exatamente a mesma. O sentido é que é diferente. Então nós vamos verificar também uma outra parte que diz: se a alma é imaterial, nos postulados de Sócrates, se a alma é imaterial depois dessa vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, e se decompondo retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre com Deus, de ciências e pensamento, de alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que impede de se elevar até o divino e as retém nos lugares de sua maldadia terrestre. Aqui falando claramente de quem? Da reticidade, nós espíritos. Aliás, nos livros espíritas, vamos ver em André Luiz, dessa alma, quando ele fala mais imaterial ou menos imaterial, os irmãos devem lembrar de algumas obras de André Luiz, quando o espírito de luz, ele vai lá no umbral e aqueles espíritos não veem ele. Por quê? Porque o perispírito deles é mais imaterial. Quando o espírito quer aparecer para a pessoa, por outro espírito, ele tem que pegar aquelas energias do ambiente para se materializar, para ele poder enxergá-lo. Senão, porque ele está acima dele. Por isso que nós vamos ver em muitas comunicações com os espíritos aqui na casa, que muitas vezes aquele espírito que vem com ódio, com rancor de determinada pessoa, ele fica focado naquele ódio, e o doutrinador tenta conversar com ele, esclarecer que aquela vingança, por mais justa que lhe pareça, porque não pensem os irmãos que muitas vezes não é justa a raiva que ele tem. Ele foi vilipendiado, ele foi machucado, ele foi destruído nesta vida e quer se vingar. Ele acha que está fazendo justiça. Imagine os senhores voltando para sua casa, entra lá um ladrão, mata o senhor, mata a sua mulher, mata o seu filho, mata o seu cachorro, e tu vê essa pessoa depois, o que tu vai fazer? Meu irmão vai com Deus ou vai no pescoço dele? Esperamos não ir no pescoço dele, né, meu irmão? Mas muitos de nós sentiriam raiva, e quando ele fosse atacar aquela pessoa, ele dizia: estou fazendo justiça. E aqueles espíritos nos veem, não como eu, o Alexandre, hoje. Ele me vê como eu era antigamente. Ele já me vê como eu era em outras vidas, quando eu prejudiquei, onde eu machuquei, onde eu feri, onde eu escartejei, onde eu pisei. E ele quer justiça. Isso é a cabeça deles, não falam isso de querendo vingança. Eu tenho ódio no coração, eu quero justiça. Só que nós colocamos o quê? Isso está te fazendo bem? O que o Alexandre fez, ele vai responder. O que cada um de nós fizemos, nós vamos responder. Os nossos atos, a colheita é facultativa, o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Cabe a cada um de nós optar se queremos ou não. Mas isso, meus irmãos, depende de nós, da nossa ação. Então, essas ações que a doutrina nos esclarece, que busca nos esclarecer, que nos trazem através das obras predecessoras de Sócrates, e quando vem então Allan Kardec, e Allan Kardec, esse é um aspecto importante, a doutrina espírita, ela não surge por acaso em 1857, não é por acaso que é escrito o livro. Aliás, tem uma passagem interessante sobre o Livro dos Espíritos, acho que vai ter até uma palestra sobre o Livro dos Espíritos agora, nos próximos dias, pelo que eu estava vendo aqui. Tem um fato muito interessante desse livro, que é o seguinte: na época que foi publicado o Livro dos Espíritos, em 1857, Kardec se preocupou e conversou com os espíritos. Olha, eu estou terminando esse livro aqui, mas como é que eu vou publicar?
Porque para a publicação tem que ter um não obstáculo da Igreja Católica, do Bispo de Paris. Que na época, todas as obras literárias têm que ter uma autorização da Igreja. Tem um não obstáculo, nada consta, sem problema. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí os Espíritos responderam a ele: te preocupa em escrever, que nós nos preocupamos que ela seja publicada. E tanto é que o Bispo de Paris, ao analisar, ele não só autoriza, mas escreve um texto enorme dizendo da dimensão e importância dessa obra, dizendo que é uma luz que estava surgindo, uma obra maravilhosa, fez todo um discurso favorável à obra, então, de Kardec. Então nós temos a chancela da própria igreja quando foi feita a publicação, por incrível que pareça, do Livro dos Espíritos. Mas Kardec, como eu disse, e a doutrina, ela não surge por acaso. Vamos lembrar como os fatos acontecem. A primeira revelação, nós temos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá falando sobre as revelações. A primeira revelação, alguém sabe qual é? Moisés. Moisés, é importante lembrar, não vou fazer todo o texto aqui, mas é importante lembrar que ele nasceu entre o povo Egito, né? Mas ele era um israelita, né? Foi colocado lá na cestinha, a princesa egípcia pegou ele e tal. Mas aquele povo judeu, qual era a característica dele que diferenciava todos os outros povos do mundo? Alguém sabe? Que é a grande herança, inclusive, dos judeus à humanidade. Qual é? O Deus único, o monoteísmo. Porque a maioria dos outros eram politeístas. Então, Moisés, exatamente, eu não vou entrar na história dele, pelo tempo, mas ele já tinha ali, dentro daquela visão daquele povo, um povo que acreditava num Deus único. E que tinham profetas que já diziam que viria aquele que salvaria, que foi Moisés. Moisés avança ao trazer aquilo que eu falei antes, os 10 mandamentos, que é o germe da moral cristã, esculpido através da pedra, através de uma comunicação espiritual recebida. Depois vem Jesus. E por que Jesus, o mestre dos mestres, na época, qual era quem dominava o mundo? Quem era? Roma. Por que Jesus não nasceu em Roma, o país dominante? Por que Jesus não nasceu na Grécia, que era o berço dos filósofos? Por quê? Porque na Judéia já tinha lá o quê? Monoteísmo. Já lá tinha Moisés com os 10 mandamentos. A terra estava preparada. E Jesus pôde então levar a mensagem dele. Só que ele falava para um povo há 2000 anos atrás. Quando ele fazia a cura e punha as suas mãos, ele dizia: meu irmão, eu estou transmitindo uma energia fluídica para o irmão. Ele falava dessa forma. Porque o que é fluido? O que é energia? Não se tinha conhecimento. Então tudo estava dentro do maravilhoso, mas Jesus não veio derrogar a lei. Ele fala, não vim derrogar a lei. Eram leis que não eram entendidas da época. E por isso que ele diz que viria o Consolador, que poderia esclarecer, nós vamos ver isso em João, que poderia esclarecer tudo o que ele disse e muito mais. E esse Consolador prometido é a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. A comunicação é a nossa querida doutrina dos Espíritos, onde vem buscar revelar esses fenômenos. E lembre-se, em que século surgiu? 1857, que século é esse? Século XIX. E dentro da história, vamos voltar para o nosso tempo que a gente estudava história. Que século é o século XIX? É o século do iluminismo, das luzes do iluminismo, na literatura do positivismo de Augusto Comte,
da teoria de evolução de Charles Darwin, entendendo que havia uma evolução, que o homem não vinha de Adão e Eva, da teoria de Pasteur, quando fala que não existe as relações em relação ao crescimento das pessoas, como Galileu Galilei, quando diz que a Terra não é o centro do universo, e por isso ele até foi condenado e teve que renegar sua ideia sob pena de morte. Ele disse, mas que a Terra realmente gira em torno do Sol, jura, né? Eu renego essa ideia, mas que ela gira, gira. Porque a igreja entendia que a Terra era o centro do universo e que o Sol que girava em torno da Terra e não o astro-rei girando ao contrário. Então, é nesse burburar que nasce em 1804 Kardec, no século XIX, onde ele tem os seus primeiros estudos, e ele tem, e é interessante isso, quando ele recebe os primeiros ensinamentos, a partir dos 10 anos, é com Pestalozzi, que é o grande professor Pestalozzi, em que trazia algumas da sua filosofia da educação, alguns princípios que eu vou ler agora aqui rapidamente. Primeiro princípio dele, cultivar o espírito natural de observação das crianças, chamando-lhes a atenção para os objetos que rodeiam. Observação. Vejam que isso vai ver com a doutrina espírita, com o próprio perfil de Kardec, que está sendo preparado para que quando viesse a codificação, quando os espíritos viessem comunicar, eles estivessem preparados para cumprir a obra. Cultivar-lhes a inteligência segundo uma marcha que possibilite do aluno descobrir por si próprias regras. Ou seja, ele ser o questionador, ele buscar entender, e não que a pessoa diga para ele, mas que ele passasse pelo seu crivo da sua razão. Proceder sempre do conhecido ao desconhecido, do simples ao complexo, porque vai pegando o simples, vai melhorando, vai conhecendo e vai aprendendo. Evitar toda atitude mecânica, fazendo com que a criança comprove o alvo e a razão de tudo que faz, sem atitude mecânica. Fazer porque ele entender o que ele está fazendo. Fazer com que a criança palpe com os dedos e com a vista todas as verdades. Buscar realmente adentrar profundamente nesse conhecimento. E confiar à memória somente aquilo que já foi captado pela inteligência. Ora, meus irmãos, olha a preparação que esse homem tem, já na sua infância, para a juventude, com o sistema pestalozziano, em que transforma ele num grande estudioso. Depois ele vira um professor, um pedagogo, e aí ele vai escrever várias obras pedagógicas para a França. Ele vai participar de várias entidades científicas da França, que naquela época era o centro cultural do mundo, essa época do século XIX, o iluminismo dali. E ele, em 1854, ele encontra o Sr. Fortier, que era um magnetizador. O magnetizador é aquela pessoa que tem uma energia muito forte e consegue, inclusive, fazer movimentar um livro. Então, levantar um livro, etc. E naquela época acontecia o que se chamava de mesas girantes. Que estava acontecendo, estava pulando. Isso é uma organização da espiritualidade que preparou para que isso aconteça, que são chamados fenômenos de efeitos físicos. Hoje bem menos que existe, né? Precisa de médium, enfim, outra também análise que deveríamos, mas demandaria tempo. Mas esses fenômenos aconteciam, chamados mesas girantes, por todos os lugares de França e outros lugares do mundo. E Kardec via isso, mas ele via como isso uma brincadeira que era normal. Eu sou magnetizador, eu consigo levantar uma cadeira, um objeto, sendo uma força. E o Sr. Fortier, ele fala sobre isso. Diz para Kardec que as mesas respondem perguntas. Aí Kardec riu-se de Sr. Fortier, porque responder claramente uma pergunta era impossível. Um magnetizador, né, fazer um código lá, A é uma batida, 2 batidas é B, 3 batidas é C, e ter uma organização. E nenhum magnetizador teria tamanha capacidade para fazer isso. E aí tanto que ele diz, né, ele chega a rir-se do Sr. Fortier e diz: acreditarei quando puder ver com os meus próprios olhos e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar sonâmbulo, ou seja, posso andar. Por enquanto seja me permitido dizer que isso tudo me parece um conto de fazer dormir em pé.
Entretanto, no ano seguinte, em 1855, ele encontra o seu Carlotti, que é um amigo dele também, um estudioso, um cientista como ele. E o seu Carlotti convida, diz das maravilhas das mediunidades, da comunicação que estava acontecendo. E Kardec se apieda dele. Eu digo, meu amigo está perdido. Um cara inteligente, capacitado, como é que entrou nessa furada? Então, ele recebeu um convite para ir na casa da senhora Planemazon para assistir uma sessão dessa. E Kardec foi, com que objetivo? De desmascarar e dizer para o amigo dele: ó, Carlota, tá vendo? Não te mete mais em besteira, cara. Sai dessa furada. Era essa a ideia de Kardec. Só que quando ele chega lá e vê o fenômeno acontecer, ele vê que aquilo acontecia realmente. Só que diferentemente dos outros, e aí a preparação de Kardec, estudioso, materialista, conhecedor, buscando sempre saber a verdade, buscar a verdade, estudioso ao ponto. Quando ele vê esse fenômeno acontecer, ele viu que existia alguma coisa ali. Então ele não utilizou aquilo como uma brincadeira de me divertir, como hoje nós temos a chamada brincadeirinha do copo, mais modernamente conhecida, e que muitas vezes causa uma série de problemas. Também é outra palestra para dar. Mas ele não, ele buscou ali ver alguma coisa que teria que estudar. E a partir dali ele começa a estudar, tanto ele como outras determinadas pessoas. Em determinado momento ele pergunta para os espíritos, nós vamos ver isso em Obras Póstumas. Tá, se naquela hora, porque ele era um professor, tinha um colégio pestalozziano, e veja bem, ele tinha 50 anos, então com 50 anos, ele tem uma vida formada, professor conhecido, catedrático conhecido, reconhecido. Ele vai para um estudo sobre o espírito, onde ele estaria contra a igreja e contra a ciência, com seus amigos cientistas, com o pessoal da igreja. Ele estaria com quem? Ele seria totalmente discriminado por todos os lados. E ele disse: e se eu dissesse assim para mim, não quero isso, não vou enfrentar essa parada, e aí o que aconteceria com a doutrina? Ele pergunta para os espíritos. Aí os espíritos: não é só você que foi preparado, outros foram preparados, porque poderia ele cair, ele poderia não ter cumprido a sua missão, ele poderia não ter cumprido, mas outros preparamos também. Aí nós imaginamos um Gabriel Delaine, um Sir Conan Doyle e tantos outros, né, que ajudaram nessa codificação, nesse passo que Kardec deu e graças a Deus deu para o crescimento dessa doutrina maravilhosa. E em pouco tempo, meus irmãos, ele publica o primeiro livro em 1857, então, em 1854 ele toma conhecimento, 55 é que ele vai estudar, e já em 1857 ele publica o Livro dos Espíritos, que traz a parte filosófica da doutrina, de onde vim, para onde vou, porque sofro. Depois nós vamos ter, em 1861, o Livro dos Médiuns, que é a parte da parapsicologia da doutrina, é a parte da comunicação com os espíritos, o estudo desta comunicação. Tem umas passagens no livro Diálogo, de Valdo Pereira Franco, que é muito interessante, que ele fala com os coordenadores de centros espíritas. E ele diz o seguinte, que tem muito médium que acha que vai para a reunião mediúnica fazer caridade. Eu estou indo lá para fazer caridade, né, para dar minha contribuição. E ele diz: se engana, porque muitas vezes ele vai receber caridade. Porque quando o médium está lá participando da reunião e vê um espírito sofredor, que era egoísta, que era vaidoso e estava sofrendo, qual é a percepção que ele está tendo? Se eu for egoísta, se eu for vaidoso, eu vou estar ali também. Eu estou na mesma situação. Olha o aprendizado que o médium tem nessas comunicações para entender que tem que se auto-melhorar, que tem que se auto-reformar. Então, na realidade, quem está sendo feito caridade é com você, que é médium, que está lá ajudando o outro, mas na realidade também está se ajudando. E ele fala também de alguns problemas, né? A pessoa chega, né, brigou com o marido, separou, aí a pessoa diz: tu é médium, não quer se desenvolver, já está se separando.
Ou perder um emprego, tu é médium, ou tá doente, é médium, não se prepara, vai lá ficar doente. Ficou doente por quê? Ou por karma, ou por uma situação dele. Não é porque ele deixou de desenvolver a mediunidade ou não. E a primeira preocupação que na casa espírita deve ser feita em relação àquele que tem uma mediunidade é primeiro tornar o espiritualista, nem espírita. Espiritualista. Acreditar na espiritualidade, acreditar no ser, na bondade, em ser um ser melhor. Depois, com o estudo, ele vai adentrar para o espiritismo e saber desenvolver a sua mediunidade com segurança. Porque a mediunidade, meus irmãos, equilibrada é uma bênção. A desequilibrada é ruim. Mas ela só vai se equilibrar se nós queremos nos equilibrar através do estudo, através dos potenciais que nós devemos usar. Nos livros Perturbações Espirituais, de Manuel Fernando de Miranda, do Divaldo Pereira, é muito interessante essa obra, que fala sobre as casas espíritas, o ataque da espiritualidade negativa nas casas espíritas. E aqui ele aborda, inclusive, que em alguns lugares tem gente já levando o modernismo, achando que o espiritismo tem que se modernizar, que a comunicação com os espíritos não precisa mais ter a participação dos espíritos. A comunicação dos espíritos não precisa ter a participação. Abre a reunião lá, já faz o encaminhamento para coisa e nem conversa com o espírito. Ó, pega o espírito aqui, já joga lá, leva para lá, acabou a reunião. E por que isso acontece muitas vezes? Sabe por que isso acontece muitas vezes, meus irmãos? Porque o doutrinador, ele tem que estar preparado. Porque quando eu vou doutrinar aquele espírito, está lá o espírito se manifestando, eu digo, irmão, o irmão não deve fazer isso. Aí ele olha para mim, o que ele diz? Tu está falando isso? Tu é pior que eu. Que não me conhece? Tu é pior que eu. Tu deixa tua mulher lá e vai lá pra festinha, pro inferninho. Tava lá que eu te vi, eu te acompanhei. Desmascara. O Espírito de Luz não faz isso. O Espírito de Luz não faz. Numa reunião mediúnica que tem uma mensagem, e até eu posso estar lá desvirtuado na questão familiar, ele fala, meus irmãos, todos nós temos que ter respeito ao nosso lar, à nossa esposa, aos nossos filhos. Assim. Aí geralmente quem é aquela pessoa, ele olha assim para assim, ó, pô, é para ti, hein? Hoje foi para ti a mensagem. Aí todo mundo já sabe que quem falou, quem apontou é que a mensagem foi direcionada, né? Então, muitas vezes tem, exatamente, não quero nem falar, porque o cara vai falar umas verdades para mim que eu não quero escutar. Então é preferir pegar, afasta o espírito. Tira daqui. E não é tirar daqui. Porque a diferença nossa, meus irmãos, de outras doutrinas, que nós não buscamos afastar aquele espírito, que é tão irmão quanto nós, como eu falei para os irmãos, às vezes ele está com ódio da gente, porque ele está pensando em querer fazer justiça. Porque eu prejudiquei realmente ele em vidas pretéritas, porque eu machuquei ele mesmo, e ele agora quer se vingar. Mas ele é um irmão como nós, e que precisa do quê? De esclarecimento de amor. Então não adianta apenas eu pegar ele e afastar, e se eu não me reformar. Então eu tenho que me reformar. A doutrina espírita trabalha daquela pessoa que está sendo obsediada, e como é que a gente prepara essa pessoa? Que essa pessoa estude, que essa pessoa tome o passe, que a pessoa adentre, melhore pessoalmente, faça a sua reforma íntima. Porque a partir do momento que a gente está bem, o que vem de baixo não me atinge. Há muitos anos atrás, eu não estava ainda no grupo mediúnico e tal, eu era promotor de justiça numa cidadezinha do interior, e houve no meu gabinete, uma pessoa deu passividade, e se colocou assim como fosse um demônio, né? Claro que eu tinha conhecimento que não era um demônio, mas ele se colocava assim, transfigurava, e eu comecei a conversar com ele. E pedi. E ele olhava para mim e disse assim para mim: tu tens o corpo fechado. Eu não tenho corpo fechado, nenhum de nós temos, né? Mas o que eu percebi ali? Ele via atrás de mim o quê? O que ele via atrás de mim? Luz. Então quem estava comigo? Uma espiritualidade de luz.
E aí eu fiquei tranquilo. Fiz o encaminhamento, pedi para o afastamento, que ele saísse do corpo, que ele fosse no outro dia no centro espírita, lá em Chapecó, tal, no Bezerra de Menezes, enfim, e fosse tratado e conversado. E o espírito se afastou. Não tinha participação ainda de grupo mediúnico, mas naquele momento, não tem tu, vai contigo mesmo. Então você tendo um conhecimento e tendo a ajuda, você vai ter a ajuda da espiritualidade, porque ela está conosco. Ela está com, ajuda-te que o teu céu te ajudará. Oh, meus irmãos, a oportunidade que todos nós temos é o estudo dessa doutrina, é a compreensão dessa doutrina, é não nos deixar para o modernismo, mas Kardec nos deixou essas obras para que a gente pudesse fazer a leitura, para que a gente pudesse compreendê-la e entender essa doutrina maravilhosa. E que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.